Fala pessoal, dando continuidade aqui nessa visão geral do SQL Server, né? A gente viu um pouco ali de administração, né? Como é que funciona o servidor, né? Algumas propriedades ali, né? Como funciona? A gente viu algumas propriedades, né? E, e agora a gente vai focar um pouco mais na parte que vai realmente nos interessar, que é ali naquela parte de banco de dados. E vamos comentar um pouco mais ali como é que a ferramenta do SQL Server dispõe esses dados, né, de banco de dados, tabelas, os atributos, né, os campos. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o SQL Server. Beleza, tá aí. Então aqui, pessoal, aqui no banco de dados, se eu dou um mais aqui, ele vai me mostrar quais são meus bancos de dados que eu tenho aqui na máquina, né? Ele mostra aqui os bancos de dados de sistemas, são bancos de dados do próprio SQL Server, né? Esse master aqui é como se fosse o banco principal dele, né? Tem todas as configurações do banco em si, né? Do SGBD. Então, ele guarda algumas informações aqui. Esse banco é muito importante. O model, ele guarda os modelos para você, por exemplo, criar um banco de dados já no modelo padrão, né? Então, ele guarda nesse banco model, mas isso aí tudo é interno, né? MSDB é relacionado a tarefas, né? Por exemplo, uma tarefa agendada que você cria lá na SQL Server, ele salva nesse banco aí, né, internamente ali. TempDB é onde ele guarda informações temporárias, né? Então, faz um select aqui, ele vai lá para o TempDB, armazena lá e depois ele joga para o banco normal, né? Isso acontece mais tanto em consulta quanto em operações de insert, update, delete, né? Beleza? Então tem os bancos de dados de sistema e tem bancos de dados também de usuário, né? Esses bancos de dados aqui são os que a gente cria, né? Então eu tenho esses 5 aqui. E vamos criar um aqui para a gente montar. E como é que eu crio um banco de dados aqui no SQL Server? Eu posso vir aqui, ó, banco de dados, botão direito, novo banco de dados, e crio um banco de dados aqui, por exemplo, vou colocar aqui BD, banco de dados, caso, um exemplo. Então, nesse caso aqui, ele vai salvar com esses nomes aqui, ó. Lembra que eu comentei com vocês que ele salva dois arquivos, né? Um de dados e um de log. Então, tá aqui, o de dados e o de log. Ele vai salvar onde? Se eu deixar o caminho padrão, vai salvar naquele caminho que a gente comentou na aula passada, né? Que é esse daqui. Esse caminho daqui, ó. Data, né? Que é justamente esse caminho aqui. Aqui ele não tem ele, mas eu vou deixar aqui para vocês verem. Eu vou deixar criado aqui mesmo esse caminho padrão. Eu não vou mexer muito em opções aqui. Modo de recuperação, tem várias coisas aqui, né? Pode ser simple, pode ser full, pode ser books logger. Mas aqui não cabe a gente aqui entrar muito nesse detalhe, né? Isso aqui é mais administração. Mas tem tudo isso aí, né? Você pode, questão de compatibilidade, tipo de partição, tem várias coisas que você pode fazer ao criar um banco. Aqui a gente vai criar um banco chamado DB Casa que vai ser salvo no caminho padrão, que é aquele lá. Dei OK aqui, já criou meu banco de dados, ó, tá aqui. E dentro do banco de dados tem várias opções. Vamos ver aqui, né, onde ele salvou. Provavelmente ele criou, ó, tá aqui, ó, criou dois arquivos, né, como eu comentei com vocês lá na aula passada. Todo banco ele tem dois arquivos, um MDF, onde guarda dados, e um LDF, onde guarda logs, né? No SQL funciona dessa forma. Beleza? Quem quiser mais detalhes como é que funcionam esses arquivos, pode pesquisar mais. Aqui não é o nosso intuito, né? Aqui é só para vocês saberem que é assim que o SQL funciona, né? A ferramenta do SQL funciona.
Então, beleza. Quando você insere os dados, né? Vai lá inserir dados, cria tabela, e vai tudo adicionando esse arquivo aqui, né? Então, depois tem a questão de backup, né? Que backup é importante você fazer para você não perder informação, etc. E quando você faz o backup, ele faz o backup desses arquivos, né? Só para vocês associarem aí, né? Beleza? Então, aqui, dentro do banco de dados que a gente criou, ele abre várias opções. Então, dentro do nosso banco, ele tem tabelas, né? Ele vai ter views, né? Depois a gente vai detalhar melhor. E, na verdade, o que a gente vai mais utilizar realmente vai ser tabelas, views e um pouco de procedures, né? Aqui, procedimentos armazenados. Funções, pode ser que a gente crie alguma, né? Mas os demais aqui são várias informações do banco de dados em si. A gente vai focar mesmo em tabelas, views, story procedure algumas e funções. Beleza? Então aqui a gente criou o nosso banco e a gente sabe que dentro do banco tem tabelas, né? Então aqui dentro da nossa casa tem as tabelas que são os cômodos, né? E, e dos cômodos tem as linhas, né? Mas a gente vai criar já aqui uma, uma tabela para a gente testar. Então, pessoal, aqui na tabela a gente pode também criar uma tabela por aqui de forma visual. Tabelas, novo tabela. Podemos criar aqui o nome da coluna. Por exemplo, código, código, objeto, fala. O tipo aqui vai ser inteiro, por exemplo. Faz mal int. Nome, objeto, sala. Colocar aqui pode ser n vai achar de 50. Aqui, cor, objeto, cor, objeto, sala. C10 aqui. Marca. É, descrição, objeto, sala. Vou colocar mais aqui para ficar maior, né? Então, então, aqui a gente cria a nossa tabela, manda salvar com esses atributos, esses 5 atributos aqui. Nossa tabela aqui, sala, vamos dizer assim, né? Na sala da nossa casa. E o nome da tabela, eu vou colocar TB underline sala. Ok. Beleza. Nesse momento aqui, ó, se eu der um atualizar, ele já está aqui, ó, a minha tabela sala. Vou fechar isso aqui. E na minha tabela, né, a gente tem um servidor, tem um banco de dados, tem a tabela, né? E da tabela a gente tem as colunas, que são aqui, ó, 5 colunas. Então, daqui a gente já criou a nossa tabela, né, de sala, né, do nosso cômodo na sala, que tem essas características. Beleza? Então, eu vim aqui, diagrama de banco de dados expandido, sim. Ele vai mostrar o desenho da minha novo, adicionar. Ele mostra o desenho da minha tabela também, né? É sala, contendo as informações aqui da sala.
Aqui tem informações da sala, como a gente viu muito parecido lá no Workbench, né? Beleza? Então era isso, pessoal. Na próxima a gente vai criar mais algumas tabelas lá da nossa analogia, né, lá da casa. E vamos também inserir um pouco de dados, beleza? Então a gente aqui criou o banco de dados e criamos a tabela dentro daquele banco de dados. Uma tabela, né? Então a gente vai criar mais. Beleza? Como exemplo, né? Beleza? Até mais, pessoal. Um abraço.